O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o seu povo, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Anúncio das solenidades móveis 2024. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano a 31 de março. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da Páscoa do Senhor procedem todas as celebrações do ano litúrgico: as cinzas, início da quaresma, 14 de fevereiro, a Ascensão do Senhor, a 12 de maio, Pentecostes, a 19 de maio, Corpo e Sangue de Cristo, a 30 de maio. O primeiro domingo do Advento ocorrerá no dia 1º de dezembro. Também as festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e da comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Estamos diante da solenidade da Epifania do Senhor,
que é uma espécie de corolário do tempo do Natal, já que nesse termo de origem grega, epífanos, manifestação, apresenta-se o mistério deste tempo sagrado e doce que celebramos desde o dia 25. Manifestação, já que o cristianismo é, antes de tudo, um acontecimento de um Deus que quis se fazer rosto humano, e começa assumindo o coração e as feições de um menino. Aqui, como sempre insisto, está o que há de mais importante no que nós chamamos de fé. A fé é um encontro pessoal, singular, íntimo, com o rosto, que esclarece o nosso rosto. Portanto, a festa da Epifania é estar diante de um Deus que se dá a conhecer, e neste dar a conhecer revela quem nós somos. Particularmente no Cristo descobrimos que somos filhos, e filhos muito amados. A metáfora do profeta Isaías, na primeira leitura, para trazer à luz o mistério desta solenidade, é a de um amanhecer. Isaías, no primeiro versículo da primeira leitura, diz: levanta-te, acende as luzes de Jerusalém, porque chegou a ti a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Na impossibilidade de traduzir humanamente o que significa esse encontro, porque ele é da ordem daquele lugar onde as palavras se ausentam, e quando nós estamos diante de um lugar onde as palavras se ausentam, a gente tem que poetizar. Por isso que a música nos traduz tão bem. Quando nós estamos apaixonados, quando nós estamos cansados, quando a gente está sofrendo, porque a música toca a alma naquele lugar onde a palavra não alcança. Ela é tangenciada pela poesia. Por isso, para dizer deste encontro, Isaías diz a nós, como que assim, quer saber o que significa ter Deus na vida como um acontecimento? É preciso ter tido a experiência de, depois de uma noite escura, ver um raio de sol entrando na fresta de uma janela e poder sentir a alegria de um novo amanhecer. Então, nesta metáfora do nascer do sol, da aurora, Isaías apresenta o que significa este Deus que vem a nós como presença e como rosto. Ele lança a mão de alguns verbos. Em primeiro, levanta-te e ilumina-te. Levantar-se, colocar-se de pé, porque a vida tem muitas quedas. Então, a gente tem que estar o tempo todo e continuamente nos levantando. Inclusive, quando nós vamos ao grego, a palavra indicada para dizer ressurreição é anastácio, que é levantar-se, colocar-se de pé. E gosto, quando cito isso, de me recordar de uma frase de um dramaturgo russo chamado Leonid Andreyev, que ele diz que a vida só é bela para os ressuscitados. Então, poderíamos assim traduzir: a vida não é bela porque a gente não cai, porque caímos e tropeçamos o tempo inteiro. A vida é bela porque a gente cai e levanta. A vida só é bela para os que estão em anastasis, aqueles que estão ressuscitados. E ao levantar-se, o profeta diz: ilumina-te, encher-se de luz, encher-se de graciosidade. Por quê? Aí os verbos agora são no indicativo, porque chegou e raiou sobre ti a glória do Senhor. Chegou, isto é, veio a nós, nos encontrou, caminhou conosco e raiou sobre nós a sua glória. A glória é uma expressão no hebraico, o kabot, da manifestação da presença. Tanto que kabot no hebraico seria uma tradução formal, a experiência de uma pessoa assim, bem cheinha, não é? Que quando senta do lado da gente ocupa um pouquinho mais de espaço. Estou falando de seu marido, não, estou falando de outra pessoa. É kabot no hebraico. Então, quando a glória chega, ela ocupa, entende? Deus, nessa perspectiva formal, seria bem gordinho, bem cheio. Por isso que nós dizemos no hebraico que plenis, no latim, não é? Plenis sunt celi et terra gloria, toda a terra está cheia da presença e da glória de Deus. Então é uma glória que preenche, é uma glória que ocupa espaço, é uma glória que ilumina. Então, da primeira leitura, aprendemos
que a vida pressupõe o nascer do sol. Temos crepúsculos, quedas, angústias, mas temos que deixar que a graça de Deus e que a sua presença seja para nós como despertar de uma aurora, um novo dia, com uma promessa de superação, esperança, renovação, ressurreição. Vemos no Salmo uma outra expressão. O salmista diz que, diante deste rei que vem, a justiça floresce. A Bíblia tem uma insistência do início ao fim no jardim, porque foi no jardim que Deus perdeu o rosto da sua criatura. E assim se diz: nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. O que o profeta no Salmo está indicando é que havia da parte de Deus no livro do Gênesis um projeto de cultivo. Deus é jardineiro, brinca com o barro da terra, cuida das criaturas. Só que esse projeto, por consequência do pecado, ele se desfaz. Então Deus tem que dar uma promessa. Então nós estamos sempre à procura daquele dia em que de novo voltará a florescer a justiça. Justiça significa as coisas estarem de novo encontradas, porque na vida de cada um de nós há muitas injustiças, muitos desencontros. Então, nos seus dias, quando esta promessa se cumprir, a justiça voltará a acontecer. E o que acontece quando a gente está justificado? A gente fica em paz. Não é bom quando a gente paga o boleto que a gente estava devendo? Então, quando as coisas se encontram, a gente tem paz. Por isso, na Bíblia, a paz não pode estar separada da justiça, porque uma paz sem uma justiça é um conchavo. Evidentemente, não acontece no Brasil, mas lançamos mão de Hamlet, na Dinamarca, onde se diz que lá, na Dinamarca, o preço do crime contra o juiz, e não há nada que um burrinho de ouro não compre em Roma. Então, lá na Dinamarca, quando a gente tem um crime, alguém vai e entrega um dinheiro para o juiz, e aí tem uma falsa paz. Não será assim que acontecerá com este rei. Ele trará uma justiça verdadeira, autêntica, e quando nós tivermos essa justiça verdadeira, que não será cega porque ela é cheia de luz, o nosso coração poderá florescer de novo num jardim de paz. Como era no princípio, será no fim e sempre. Amém. E no Evangelho, se na primeira leitura vemos a aurora, se no Salmo somos chamados a cultivar jardins com diligência, com cuidado, no Evangelho somos chamados a ver estrelas. A ver estrelas. Há um cântico belíssimo do tempo do Natal. Vidimus stella, stellam. Stella, né? Algumas mulheres chamam-se Estela, que quer dizer estrela. Quer dizer, vejamos a estrela. A estrela é vista pelos magos, mas não por Herodes. Chama-nos a atenção. Os magos sonham e veem estrelas. Herodes é um tapado. Quer dizer, ele não sabe onde está o menino, não está aberto ao encontro com o menino e tropeça na própria ambição e na própria soberba. Prestemos atenção nisso. Ambos, tanto Herodes como os reis magos, são ambiciosos. Imaginemos, os magos vêm do Oriente, atrás de uma estrela que aparece do nada e querem ver o menino. Herodes também coloca toda a sua corte, os letrados, para saber onde é que haveria de nascer o menino. Portanto, o problema não é a ambição. O problema é quando esta ambição se torna ganância, quando ela se torna soberba e nós somos devorados pelas nossas próprias fomes. Fomes temos todos, ambições temos todos. Todo mundo quer ver uma estrela, todo mundo quer brilhar, só que é preciso brilhar no lugar correto, porque senão a gente se torna holofote e aí não deixa ver mais nada. Então, a luz, quando não é bem aproveitada, quando não é vista, quando não é contemplada, quando não ilumina, é um holofote que cega. Herodes estava muito cego com a própria luz, com o próprio desejo de grandeza. Este rei era um tirano. Vai mandar matar as crianças assim que os reis não voltarem. Mas não nos esqueçamos, Herodes manda matar a própria mulher e os 2 filhos, quando suspeita que eles estão em conspiração. Alguém profundamente vítima de si. E aqui me lembro de um outro russo, que é Dostoiévski, quando em Irmãos Karamazov ele diz: quem não se ama não se respeita.
Quem perde o respeito a si, deixa de respeitar os outros, e assim passa a se entregar às paixões e aos prazeres mais grosseiros. Se não vemos uma luz, se a vida perde o brilho, poderíamos dizer, a gente perde o respeito a si, a quem está conosco. E sem respeito a si e os outros não é amor. E aí nós vamos nos entregando num ritmo de decadência, onde nossas paixões, nossos falsos prazeres, nossas ilusões nos levam a devorar a nós mesmos, porque a gente se torna a principal vítima de si e a gente começa a morder e a devorar os outros. Ambos, Herodes e os magos, procuram um menino. Herodes busca o menino para matá-lo, porque uma pessoa mal resolvida está o tempo todo em disputa e em competição, querendo e invejando, se entristecendo com as luzes dos outros. Os magos não, querem ver esta estrela, estão à procura dele. Quero me ater neste ponto, a procura do menino, porque reside em cada um de nós um menino. Talvez seja por isso que Deus tenha desejado se fazer menino, porque as crianças se encontram e se resolvem. Nossa história pessoal, nas suas luzes, nas suas sombras, nossos traumas, nossos medos, nosso horizonte mais íntimo faz residir em nós uma infância que pode ser genuína, lídima, criativa, bela, como são as crianças, ou pode ser mal resolvida, frustrada, medrosa. Herodes é um homem velho que traz em si uma criança frustrada, um homem velho com vícios de criança. Vejamos a estrela. E aqui, já quase terminando esta reflexão, me recordo, evidentemente, como gosto de citar, o filósofo Nietzsche. Nietzsche, ateu, profundamente avesso à fé cristã. Mas um dos seus livros, que é Zaratustra, ele faz uma releitura. É lógico que ele não diz que está fazendo, mas a gente que tem um conhecimento das Escrituras sabe o que ele está tangenciando. E Nietzsche apresenta algo muito interessante. A primeira, em Zaratustra, uma frase que diz, olha, é preciso ter caos dentro de si para dar à luz a uma estrela dançante. Então tem que ter caos, confusão, angústia, desconforto. Temos que assumir isso, sem medo, sem receio. Caos, crepúsculo, dúvida, angústia, porque é daí que vem o parto da estrela, entende? Quantas pessoas não souberam ressignificar fracasso, desencontro, e a partir disso criaram ideias, criaram obras, empresas, né? A história de quem dá certo na vida geralmente pressupõe inúmeros momentos de caos, de dúvida, de medo, de incerteza e de fracasso. É preciso trazer o caos dentro de si para dar à luz a uma estrela dançante. E Nietzsche diz que na nossa vida a gente pode conviver com 3 figuras. E está fazendo uma releitura, quero insistir nisso, do Evangelho de Mateus, embora ele não diga. Ele diz que a primeira das figuras é o camelo. Ele diz que a gente, às vezes, tem poderíamos dizer, né? Não é que ele usa a expressão síndrome, de camelo. O camelo é um animal resistente e reverente, mas que leva muito peso. E diz, é um problema, né? Porque, às vezes, a gente, na vida, fica cultivando pesos de quem veio antes de nós, peso das expectativas dos outros, peso dos nossos apegos, e é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, Jesus está fazendo uma alusão, não é? À porta chamada de agulha, onde os camelos à noite não podiam entrar com bagagem, quando Jerusalém estava fechada, uma porta estreita, entende? Então Nietzsche diz, às vezes nós carregamos pesos, aí temos que nos desfazer. E aí passamos do camelo ao leão. O leão é alguém que desafia, que cria a liberdade, mas ainda não tem uma comunicação madura com o próprio desejo. No Evangelho de Marcos, a figura é a figura do leão, né, que é um animal do deserto. É uma primeira experiência com o nosso querer, que, se não bem encontrado, nos devora. Padecemos do nosso querer. É uma bruta flor, como lembra Caetano Veloso. E temos que passar, então, do camelo, dos pesos, a esta voracidade para a criança, lembra Nietzsche. Porque a criança, diz Nietzsche em Zaratustra, é um sagrado dizer sim. É um novo começo, porque a criança é criativa, é curiosa, é questionadora e é genuína. Então Nietzsche diz, passemos dos pesos
à voracidade, ao sagrado dizer sim, como as crianças. E aqui me recordo de uma das frases de Leonardo Boff, onde ele diz, não é? O sonho do menino é ser homem, o sonho do homem é ser rei, o sonho de todo rei é ser Deus, só Deus quis ser menino. Então é isso, né? Na nossa vida humana, temos muitas ambições, queremos subir, mas não nos esqueçamos de que aquele que está no alto quis descer e se fazer menino. E terminamos com Santo Irineu, quando traduzindo o mistério da encarnação, desta meninice de Deus, ele diz: o verbo de Deus habitou no homem, fez-se filho do homem, para acostumar o homem a aprender de Deus. Isto é, para que a gente queira ser como Deus, estar próximo de Deus, ter os mesmos sentimentos de Deus, e para acostumar Deus a habitar no meio dos homens. Que o Senhor se manifeste a nós com a sua graça, recupere, restaure em nós esta santa meninice e nos ajude a sonhar, a vermos estrelas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido